eu estava no apartamento da minha ex-sogra e a Alice era muito pequena, não lembro exatamente a idade dela, talvez uns 3 anos. E eu estava fazendo alguma coisa até que eu vi ela, alguns adultos em cima, e ela e o primo brigando por causa do patinete. E eu, na época, estava estudando sobre educação. Eu comecei a ficar curiosa desde que eu fiquei grávida de Alice, né? Porque eu ficava mesmo assim, tipo, o que eu vou fazer, né? Enfim, com essa criança, deixa eu me formar um pouco aqui. E aí eu estava lendo esse livro, gente, nessa época. Esse livro, ele é complexo, porque tem coisas que são muito absurdas e coisas que são interessantes. Eu me lembro que eu cheguei e baixei na altura do menino, né, do primo, e falei, meu amor, olha só, vamos fazer o seguinte, eu sei que você está chateado, eu sei que você queria muito andar com esse patinete, mas agora a gente vai esperar lá dar uma volta, né, até porque você já deu, que foi o que eu entendi na hora, eu me lembro que foi alguma coisa assim, e depois você vai, tá? Aí ele me olhou e falou, tá bom. E aqui nesse livro ele fala de uma linguagem criancês, é um negócio muito louco. Só que para mim, eu falei, bom, a pessoa não sabe o que fazer, né? Então eu vou tentar tirar aqui, na época desse livro especificamente, o que é que eu posso, como é que eu posso melhorar a relação com essas crianças, né? Com a minha filha especificamente na época. E eu me lembro que, eu não sei se foi o meu ex-marido, mas os adultos ficaram assim, tipo, uau, o que foi que ela fez, gente? Que mágica é essa? Eu estou trazendo isso porque quando eu comecei nesse movimento de estudar sobre educação, eu tinha, né, um padrão muito autoritário, ainda tenho, eu não sou uma pessoa fofinha, né, eu vou mesmo para um lugar mais incisivo, não mais autoritário, porque não é um lugar, eu acho que o autoritarismo ele entra num lugar um pouco violento, né? Não é um lugar de eu quero que você faça assim porque eu quero e pronto. Eu acho que o autoritarismo não é isso. O autoritarismo é violência, né? É você desmerecer o outro, você desconsiderar o outro. E quando eu comecei a estudar sobre educação, eu tinha esse padrão, não tinha recursos para lidar. E isso foi um lugar de muita liberdade para mim. Eu estou trazendo isso aqui porque há pouco tempo eu estava conversando com meu ex-marido sobre nossos filhos e foi quando eu trouxe para ele, eu falei, cara, ainda bem que eu fui estudar. E ele disse, sim, né, a gente conversando porque nós nos identificamos, eu num padrão muito autoritário, ele num padrão muito negligente, acessando a nossa própria história. E é muito curioso porque quando você tem um filho, a tendência é você repetir esse padrão, mesmo sabendo, nem todo mundo sabe, né, gente? Tem muita gente que foge disso, né? Eu escuto muito, eu apanhei, mas estou inteiro, né? Então, nem todo mundo consegue observar que o que foi feito não foi bom. Para além do fato dos pais terem feito aquilo que eles podiam, né? Parece que tem uma coisa, um medo, né, de acessar essa relação e olhar, tipo, isso aqui não foi bom. E a mudança, ela vem a partir daí, né? Quando a gente identifica que aquilo não foi bom, que eu mereço sim fazer diferente e vivenciar algo diferente, porque quando eu comecei a perceber isso e comecei a olhar para esse autoritarismo, que era uma proteção muito grande minha, eu ganhava muito, né? Não era só sobre aquela criança, entende? Era um ganho para mim, para minha própria vida. Isso foi algo que eu acho que foi um dos pontos que mais me encantou quando eu comecei a estudar educação, assim, né, educação na relação, e eu comecei através da disciplina positiva, porque nessa época eu comecei a ler esses livros como eu trouxe aqui, esse, né, especificamente, e fui acessando outras leituras, até que eu fui participar de uma palestra com a Fernanda Lee, que é uma mentora maravilhosa, no Rio de Janeiro, que era onde eu morava, e eu me lembro que eu conheci também a Caroline Figueiredo, depois a gente terminou facilitando alguns workshops juntas. E aí eu falei, uau, existe um outro mundo, sabe? Assim, outras formas de dialogar, entende? De se relacionar, que envolve esse reconhecimento que eu trouxe, por exemplo, olha só, eu entendo que você esteja passando por isso, que você queira, né, esteja triste, mas agora é a vez dela. Quando a gente não tem recurso, ferramenta, né? É ferramenta, gente. Bater é ferramenta, né? Se eu não tenho o que fazer, ó,
Se você não entregar essa bodega agora para essa menina, você não vai andar com patinete. O que é que a gente constrói com isso? E aí, através da disciplina positiva, eu comecei a perceber que existia um outro mundo, uma reflexão sobre o que eu queria construir naquela relação, entende? Então, se eu ameaço, o que é essa criança, que relação se estabelece dessa criança com ela mesma, a partir daquilo, que entendimento ela tem daquilo? Ela obedece porque ela tem medo que ela perca o patinete. Ela não compreende que ela tem que esperar. E até a própria espera, para uma criança, dependendo da idade dela, é muito difícil. Então, ela vai ter que ter um adulto ali do lado, né? Que sustente isso. Que sustente a birra, que sustente a agonia de ter que ficar lidando com o fato de algo que ela queria muito ter, sabe? Então, para mim, esse foi um grande ganho. Perceber, uau, eu tenho formas de fazer com que isso não seja tão pesado. Eu me lembro que a Alice, que uma das coisas que me fez também, e me aprofundando nessa relação, foi quando eu olhava para Alice com um olhar de medo, assim. Me lembro que uma vez ela me olhou com um olhar assim, sabe, muito assustada com a forma que eu estava falando, e eu comecei a falar com ela gritando, pedindo para ela parar de gritar. Ela me disse: mas você grita. E mas tipo, eu posso gritar, você não pode gritar. Eu fui criada assim, né? A gente vive numa sociedade que as crianças, elas são tratadas dessa forma. Obedece. Quando uma criança não tá se comportando, é uma criança que não é obediente. Eu nem gosto dessa palavra, porque isso, né? É subserviência, né? É porque algum adulto, de preferência a mãe, não está educando direito. Cadê os tapas? Porque não bate. Eu hoje moro no Nordeste, gente. Quer dizer, eu sou baiana, né? Só que eu morei 20 anos no Rio. E eu vejo uma violência aqui, muito mais do que quando eu morava no Rio, mas também via. Mas aqui é impressionante, assim. O tapa, beliscão, aperto de braço. Tipo, é um corpo, né? Totalmente submetido a um adulto. Agora eu estou fazendo, né? Já tem um tempo, estou terminando de fazer uma pós-graduação internacional em análise bioenergética. E a gente fala muito sobre essa infância. Sobre essa infância difícil, né? Sobre esse lugar onde nós estávamos muito mais vulneráveis e na mão de cuidadores que não tinham estrutura, né? Lares disfuncionais. Acho que a maioria de nós veio desse lugar. No último módulo que eu participei lá da pós-graduação, a professora falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou: tem muito adulto como um invólucro, na verdade, de adulto, muitas pessoas como invólucro de adulto, mas são bebezões que estão educando crianças, né? Ou estão ali buscando e é isso, né? A gente tem um lugar onde a gente vai precisar lidar com isso. E eu sou fruto disso, porque eu também me via muito assim, de alguma forma uma bebezona, assim, perdida, desorientada do que fazer. E eu fui em busca de informação, né, de ajuda. E não é por isso também que eu encontrei nenhuma fórmula mágica. Longe disso. A minha conversa com meu ex-marido, que me fez querer vir aqui, inclusive, falar sobre esse tema, lembrar dessa minha trajetória também, é o quanto a gente pode minimizar, entende? Diminuir os danos mesmo, né? E aí eu comecei a conversar com ele sobre o quanto é importante essa informação, que hoje tem muito mais. Na época que eu comecei, gente, isso aqui era, meu Deus do céu, era uma floresta fechada. Eu me lembro que eu fui muito julgada por estar buscando, lá vem ela com essa historinha, né, de disciplina positiva, de educação respeitosa. E eu ainda bem, porque eu acho que se isso não acontecesse, meus filhos iam ser saco de pancada. De pancada no sentido de também, né, apertar muito, leva um tapa, né? O máximo, o topo é esse. Mas todas as outras coisas que rondam isso, que fazem essa criança vibrar muito mais no medo do que na coragem de poder existir, que é a ameaça, que é essa desqualificação, né? Enfim. E aí a gente estava conversando sobre isso, sobre esse lugar, do quanto essa informação é importante, né? Do quanto isso faz com que a gente consiga minimizar um pouco
o prejuízo, porque existem muitas questões que vão muito além disso. Hoje, depois que eu comecei a estudar análise bioenergética, que eu venho trabalhando como psicoterapeuta já tem um tempo, eu sei que o buraco é mais embaixo, gente. Assim, é isso. Por mais que eu venha aqui com esse discurso de olhar para essa relação com mais respeito, existem muitas nuances nessa relação, leituras que também são feitas por essas crianças a partir dessa vivência, como, por exemplo, me tinha uma professora minha que tinha me falado isso uma época, você está com um filho no colo e você vai, sei lá, amamentando, você precisa ir para o banheiro, deixar essa criança no berço e pedir que deixar a outra pequena também, e cada um faz uma leitura diferente daquilo, sabe? Essa criança pequena, né, que não é a criança menor, o bebê, né, faz uma leitura, a outra faz de outra forma, a sua intenção não é aquela. A questão é eu percebo, quando a gente agrega violência, entende? Quando a gente soma tudo isso, coisas que estão além do nosso controle, esses padrões que nos foram a forma como a gente foi educado. E aí eu comecei a perceber que, através da disciplina positiva, um mundo se abriu porque eu comecei a perceber que era sobre mim, não era sobre aquela criança. Eu precisava olhar para a minha própria história, né? Para o quanto eu tinha sido uma sobrevivente e que eu gostaria de, pelo menos, oferecer a possibilidade dessas crianças florescerem, ao invés de ficarem ali tendo que lidar e ter muito medo de mim, né? De construir uma relação, de fato, de mais respeito, de entender que dentro da minha casa, né, é um ambiente onde essa criança também é um sujeito. Ela existe ali, né? Foi uma escolha que eu fiz de ser mãe, e no caso do meu ex-marido, né, de ser pai. E eu estava conversando com ele, lembrando que eu comecei a ler muita coisa. A disciplina positiva foi um estopim, assim, um primeiro passo, porque eu comecei a querer beber de outras fontes. Foi assim que eu conheci José Pacheco e comecei a entender que as escolas também têm padrões extremamente punitivos, então é muita violência nas escolas ainda. Eu me lembro que teve uma escola que a Alice frequentou, uma creche, não, era educação infantil. E eu me lembro que eu tirei ela da escola porque eu não podia entrar, tinha todo um protocolo. E logo depois que eu saí, eu fiquei sabendo que tinha algumas crianças que tinham ficado num quarto escuro, de castigo, crianças pequenas. Há 14 anos atrás, não menos, 12, 11. Ainda assim, hoje eu escuto várias histórias, a gente vê aí, né, o quanto a violência nas escolas é grande. Enfim, aí eu fui em busca de mais informação, comunicação não violenta, fui começando a querer entender mais, comecei a trabalhar dando muitos workshops pelo Brasil, cheguei inclusive a facilitar um workshop em Portugal, fui para a Dinamarca, fui para a Finlândia, eu fui querer, assim, compreender mais, né, essa relação. Participei do documentário O Começo da Vida, que foi um documentário que me trouxe muita clareza sobre como a gente não entende o cérebro de uma criança, como a gente não compreende que essa criança ainda não tem um córtex pré-frontal onde a razão reina, ela ainda não tem essa formação, isso acontece lá para os 24 anos, né, essa construção, esse desenvolvimento. Quando eu cheguei na bioenergética, eu me deparei com um conteúdo ainda mais profundo, de olhar para o corpo, de olhar para como tantas emoções são diminuídas nessa forma, nessa relação com essas crianças, né? Elas são muito desconsideradas, mas também quem é esse cuidador, né? A teoria do apego, ela fala um pouco isso, também estudei um pouco sobre isso há um tempo atrás, sobre o quanto essa relação de segurança dessa criança com o mundo acontece através dessa relação de apego com o cuidador que exerce a função materna. Porque a mãe, ela é uma construção coletiva, né? Ela vem a partir do coletivo também. Quem ela é, mas como é que é aquele apoio que está acontecendo ali. Então, quando a falha acontece, que geralmente é a mãe que é condenada, né, socialmente, ela é coletiva. O sistema, né, o grupo ali, o apoio não está acontecendo. Quem cuida de quem cuida. E esse era um fato esse foi um lugar que me pegou, porque eu comecei a perceber que sim,
essa relação era de extrema importância, olhar para esses recursos, né, no dia a dia, como eles apaziguaram a minha vida e me ajudaram a sair de um padrão violento, seja uma validação, meu filho, eu entendo o que você queira, mas você não vai agora, entende? E desde a sair de lugares de comparação, por exemplo, né, de comparar uma criança com a outra, para mim isso era muito comum. E quando eu entendi isso racionalmente, eu falei, opa, por que eu vou fazer então um negócio que eu sei que não faz bem, gente? Estou vendo aqui que a comparação vai fazer com que essa criança fique o tempo todo achando que ela não presta, que ela, sem olhar para a individualidade dela. Então, se eu tenho uma relação de apego insegura, sabe-se lá como é que como foi o seu maternar, o meu foi extremamente inseguro, eu tive uma depressão pós-parto. Na primeira gravidez de Alice e de Romeu, eu quase morri no parto. Um parto natural, mas foi um momento extremamente difícil. Esse início de vida na formação da estrutura de um indivíduo é extremamente importante. Então, eu não sei qual foi a leitura que Alice e Romeu fizeram disso na vida deles. Eles vão ter que cuidar disso. Mas se eu agrego violência a isso, se eu ainda agrego comparação, se eu ainda agrego humilhação, você entende que contribuição que eu estou dando para que essa criança consiga se desenvolver minimamente, ter mais recursos para lidar com algo que já não é mais, que não está sob o meu controle, porque não é sobre controle, né? É sobre confiança. Então, eu comecei a perceber que o buraco era mais embaixo, que tinha toda esses recursos, eles eram importantes, mas tinha um lugar também relacionado a essa cuidadora, esse cuidador, quem está ali na linha de frente, né? Esse cuidador que exerce essa confiança, que dá esse contorno, né? Que traz segurança. É diferente do apego inseguro, onde o que reina é o medo, é a insegurança, não tem um vínculo seguro, né? Então, quem é essa pessoa que criou essa vinculação? E aí, com os estudos que eu fui agregando à minha vida e as formações que eu fui fazendo, eu comecei a perceber que esses recursos, eles eram importantes sim, mas alto lá, sabe? Quem era essa pessoa que estava cuidando? Quem estava cuidando dessa pessoa? Porque senão, é isso que a teoria do apego fala, né? Como é que essa pessoa vai estabelecer confiança, segurança, se ela não tem, se ela não está vivendo isso? Sabe? E aí, no meu processo de atendimento com as mulheres, principalmente, eu comecei a ver mulheres muito culpadas, carregando muito sozinhas essa responsabilidade de olhar, de estudar, né? Porque aí não é para estudar, não é para dar uma olhadinha por cima, não, gente. É para se dedicar, para virar a mãe mais perfeita do rolê e impedir que essa criança tenha problema. Não é isso, né? A gente sabe que não é sobre isso. É sobre minimizar esses danos. E aí eu comecei a chegar na minha clínica. Agora, ainda isso acontece, né? Porque eu trabalhava mais na educação como orientadora parental, né? Que eu fiz isso durante muitos anos. Hoje eu agrego isso ao meu atendimento de mentoria individual, e a psicoterapia já é um outro lugar. Na mentoria individual eu trago a orientação parental, e na psicoterapia, eventualmente, também eu faço esse trabalho de psicoeducação, né? De relembrar que não é só essa mulher que precisa cuidar. Mas começou a chegar para mim muitas mulheres extremamente culpadas e cansadas, exaustas, achando que precisavam, quando não conseguiam aplicar uma ferramenta, reconhecer, quando ameaçava, quando gritava, fazer daquilo um filme de terror, entende? E aí eu comecei a ver que eu precisava cuidar dessa criatura. Essa mulher precisava ser vista, entender a logística daquela família, né? A maioria sozinha, gente. São mulheres cuidando de lares sozinhas, dando conta de uma galera, entende? Tendo que encontrar formas de educar respeitosamente, né? E eu não falo isso de uma forma ruim, eu sei a importância disso. Mas cadê? Entende? Não tem políticas públicas que apoiem, não tem nada. Eu estava esses dias atendendo uma paciente e ela me falando que ela estava na casa de uma amiga que estava com 2 filhos, e ela solteira, não, casada, mas não tem filhos, não quer ter filhos, ela horrorizada com o nível de exaustão da amiga.
E ela me contou que elas fizeram um programa fora e tal, e que o filho pequeno chegou para a mãe e falou: ai, obrigada por esse dia, né? E aí eu fiquei pensando, né, refletindo, para proporcionar isso, né, esse dia, o peso que essa mulher carrega sozinha, tendo que dar conta de casa, de filho, ainda tem que estudar, né? Vamos estudar, vamos... E eu criei, nessa época, um curso, A Arte Gentil de Educar, com esse propósito. Falei, cara, tudo que eu estudei aqui, inclusive eu transformei isso no e-book, agora estou tentando fazer isso de uma forma que seja um livro que seja gostoso de ler, que seja gostoso de se, né, de trazer as minhas histórias, tudo que eu precisei fazer para me relacionar de uma forma mais saudável, porque foi isso que eu compreendi. Mas eu comecei a ver que eram essas mulheres carregando tudo isso. E aí, agora, também vejo na clínica mulheres em depressão, com questões de saúde mental sérias, muito preocupadas porque os filhos estão negligenciados muitas vezes, e como é que não vai estar, né? Até porque é só ela que cuida, que olha para isso. E o meu foco não é a criança, o foco é ela. Vamos cuidar de você, vamos buscar energia para esse corpo, vontade de viver, né? Retomar, para depois olhar para isso. Isso vem acontecendo. E aí tem que retomar isso, né? Ninguém tem que nada, mas aí retoma, ainda tem que chamar o bonitão para lembrar ele que ele seria legal se ele se informasse um pouco sobre desenvolvimento infantil. Eu não falo de se informar, é isso, gente, né? Mas o mínimo, né? Basiquinho, tipo, bater não é legal, né? Agredir, violência gera violência, isso é fato. Depois eu fui estudar sobre comunicação não violenta. O próprio Alexander Lowy, da análise bioenergética, ele fala sobre os danos que isso causa a uma estrutura, a essa construção do próprio self. Então, tem coisas que vão além desse lugar de tipo, eu tô inteiro, né? Tô aqui, qual o problema? Como assim? Você tá inteiro como? Me conta. Hoje a gente vive num país em que a violência contra as mulheres é uma coisa extremamente naturalizada, né? De lares onde as crianças estão submetidas a violências absurdas, totalmente naturalizadas, né? E a gente não... as crianças estão em lares dentro da própria família, sofrendo abusos, violência, e não se fala sobre isso, não se mete a colher. Como assim não se mete a colher? Sabe? Então, eu comecei a perceber o quanto, sim, olhar para essa relação da educação com essa criança é muito importante. Os recursos, eles são muito preciosos, gente, porque eu digo a vocês por experiência própria. Muitas vezes eu não sabia como agir, porque o meu corpo, ele falava. O meu corpo ia para a agressão, o meu corpo ia para o grito. Então, eu tinha que começar a ter que aprender a lidar com as minhas próprias emoções. Isso que eu falei do bebezão, né, com o invólucro de adulto, que essa professora trouxe pra gente, nesse último módulo que eu fiz de análise bioenergética, que foi sobre compulsão. É isso, é um bebezão que não consegue lidar com as próprias emoções, com a raiva, com a tristeza, com que conteúdo está vindo com aquilo. Não, eu vou para a reação, eu reajo. A criança está muito mais propensa a essa reação, sim, porque está em desenvolvimento. É muita... Assim, depois que a gente começa a estudar, fica até ridículo, né? A estudar no sentido de se informar, né? Fala, cara, eu estou exigindo de uma criança algo que ela não tem como oferecer. Pelo amor de Deus, que loucura é essa aqui? A gente estava conversando, eu e o meu ex-marido, a gente falando sobre isso, sobre os nossos filhos, sobre a fase que eles estão de vida hoje, né? E a gente trazendo isso, mas é a gente que é um adulto, né? Falhas nossas, né? Coisas que a gente quer observar, que um observa no outro e que pontua, e a gente vem ao longo desses anos trazendo isso. É lógico que foi eu que trouxe, gente, né? Eu que levantei, que peguei livro, me lembro que eu ficava na cama lendo, olha isso aqui, cara, olha como é que a gente não tem noção que o cérebro dessa criança não funciona assim, que por trás de um comportamento é a solução que a criança dá para algo que ela não está vendo. Eu ficava encantada com tudo que eu descobria, sabe? Porque, então ela está querendo nos dizer mais, o que está rolando aqui? E foi aí que eu comecei a querer levar isso para as pessoas e, né, informá-las de que era possível viver de outra forma, porque eu me lembro que era
eu ficava muito cansada. Muito mais cansada quando eu gritava, quando eu ameaçava, as poucas vezes que eu bati. Aquilo doía na minha alma, assim, sabe? Tipo, meu Deus. E como eu fui construindo um lar muito mais saudável, e eu me lembro que eu ficava muito emocionada quando eu via que as coisas podiam ser mais leves, assim. Nem gosto muito dessa palavra leveza, fico um pouco cansada dela, mas era um pouco isso, sabe? Eu falei, meu Deus, eu não vivi isso na minha infância. Eu vivia na minha infância, sabe, assim, sendo invadida, sendo conduzida o tempo inteiro vivendo aquela disfuncionalidade, né, com adultos que não sabiam o que fazer. Então, esses recursos eles são muito importantes, gente. Assim, em breve eu vou poder disponibilizar esse curso em forma de livro, A Arte Gentil de Educar, que é um nome que eu encontrei na época que eu acho que faz muito sentido, né? A arte gentil de você educar como você acredita que seja, mas entendendo que existem recursos também que você pode utilizar para você poder atravessar, né? Porque às vezes você está ali ainda sem compreender muito bem quem você é, quem é esse adulto, e você está com um bebê, entende? Disponibilidade emocional para educar é tão importante, né? A maioria de nós não tem. Então, se você tem um recurso, hoje as redes sociais eu acho que está demais, assim, na minha época ainda era muito mais interessante esses conteúdos. Hoje virou uma coisa muito, eu sinto, muito opressora num certo nível, sabe? Você entra e já se sente cobrada porque você está fazendo errado. Então, você perceber que, peraí, até eu compreender melhor quem eu sou aqui, porque quando a gente se torna mãe, a gente vai se compreendendo de uma outra forma, né, revendo muita coisa, isso aqui vai me ajudar, né? Não comparo, eu posso fazer uns acordos, cômodos e desejos aqui em casa, como é que a gente vai criar uma rotina, como é que a gente vai lidar com os conflitos, quando a gente lida com eles e a gente sai do ponto, o que é que a gente faz com isso? A gente se desculpa? A gente... o que a gente deseja, né? Porque também tem esse outro lado. Não estou falando aqui de libertinagem, de ausência de limite. Não. As pessoas associam muito a disciplina positiva, a educação respeitosa, a educação não violenta, o nome que você quiser dar. Para mim, isso é estabelecer uma relação saudável, né? A gente não trata adulto assim, ameaçando. Como é que é? Ameaça adulto para você ver. Né? Mas você não vai bater? Entende? Eu sei que a comparação talvez seja esdrúxula, mas eu estou falando porque a gente eu estou falando de relação, né? E quando a gente fala de relação, a gente fala de uma disponibilidade para que você possa viver, né, de um jeito mais saudável. Eu me perdi com o que eu ia falar, com o que eu estava falando antes, gente. Se eu consigo lembrar. Não consigo, não. Pessoa na menopausa é assim, esquece, volta, vai. Mas é isso, o que eu estava querendo dizer, que talvez eu consiga lembrar falando disso, é que quando você tem essa possibilidade de ter recursos, você ganha tempo. Você ganha tempo para você se compreender nisso tudo, né? Para você entender como você funciona, né? Como é que você sente. Porque eu comecei a perceber também nesse processo, não só na minha experiência pessoal, como nas mulheres que eu atendo ao longo desses anos, como é que você vai, muitas vezes, validar o que uma criança sente se você nem sente, sabe? Aí você fica na mão do outro, na minha mão, na mão de um influenciador, porque você não percebe a sua realidade, entende? Como é que isso toca em você? O que você sente quando você precisa, enfim, estabelecer uma rotina na sua casa que é diferente da minha? Aí vira um grande pacote e não faz sentido. Quando eu falo dessas mulheres que eu venho atendendo há pouco tempo e que muitas das crianças não estão sendo vistas como poderiam, como é que eu posso focar nessas crianças se a realidade daquela mulher é uma depressão? É um abuso enorme, uma violência de gênero imensa, porque só ela que dá conta de tudo. Eu preciso estruturar a vida dela e estrategicamente lembrar ela que ela precisa existir, né? Que ela não precisa dar conta de tudo para todo mundo, porque é muito lindo falar isso. A gente não dá, mas todo mundo está dando conta de tudo. A maioria das mulheres estão dando conta da casa, de tudo sozinha.
Aí você lembra disso, né? E se inclui um pouco, daqui a pouco você volta, tá você fazendo tudo para todo mundo o tempo todo. Entendeu? Então, esse distanciamento de si é muito grande e aí não tá. É uma ausência de conexão com o que eu sinto, para que eu entenda. E isso envolve também essa questão do limite, né? Então, muitos momentos eu falo aos meus filhos, não, por que não? Porque eu tô sentindo no meu coração que não vai rolar. Entende? Tem outros momentos que eu acho que eu posso explicar. Aí, se você for olhar algumas teorias aí, o ideal é que você não explique muito, não. O ideal é que você explique sim, né? Se você for olhar. Não, é bom que a criança já negocia, já começa a compreender que a importância da negociação. Mas, cara, a gente tem que entender o nosso próprio universo. Sim, a gente precisa entender minimamente o desenvolvimento dessa criança, né? Tem crianças que cognitivamente ainda não estão podendo compreender toda a sua explicação. Entende? Você está ali, né? Explicando. Quem é seu filho também, né? Você conhece seu filho. Você que vai saber também como é que ele é, como é que ele funciona, entende? Aí quando a gente está desconectada da gente, como é que a gente vai saber como é que nosso filho funciona? Então, vira uma grande loucura, gente. Então, enfim, esse episódio foi um pouco para trazer essa importância da gente olhar para essa relação de educação para o mundo, né, gente? Porque eu, quando comecei esse processo, eu tive um grande reencontro comigo, assim. A forma de educar os meus filhos foi um grande espelho para mim. Da menina que eu era, agora eu estou olhando para a adolescente que eu era quando eu vejo a minha filha com 14 anos, sabe? Como educar um menino, lembranças de como eu fui educada, do que foi bom, do que não foi, sabe? Do que eu não quero mais que seja, do que ficou internalizado, de coisas que se repetem, né? E que eu dou risada muitas vezes e falo, putz, caraca, eu aqui fazendo isso, né? Porque quando a gente para a gente poder estabelecer uma relação de apego com nós mesmas, né? Porque isso é uma construção que para mim tem que ter terapia, né? Não sei como é que é aí, pelo amor de Deus. A gente começa a desenvolver, acho que é um interesse, uma curiosidade, né? Curiosidade é uma parada massa, né? Quando você começa a ficar curiosa sobre você, tem coisa melhorando aí, viu? Porque quando você tá no medo, né? Na sobrevivência, dificilmente você não vai ter curiosidade, interesse, tesão para saber quem você é, sabe? Então, é isso, é um processo também de trazer... Olha eu falando de leveza de novo, gente. Me ajuda aí com outra palavra, que tô com uma preguiça de leveza. Ó, leveza, inteira, também tô com preguiça. Plena, então eu fico tentando substituir as palavras, não consigo. Me ajuda aqui, bota aqui um negocinho para mim nos comentários. Mas eu quero trazer isso porque a gente humaniza, né? A gente sai desse lugar dessas relações hospitalares, então eu não posso gritar, então eu não posso ameaçar. Então não é isso que eu estou trazendo aqui. Estou trazendo aqui a possibilidade de olhar para a relação com essas crianças com mais respeito, porque isso é muito revolucionário. Eu estou educando 2 adultos com uma responsabilidade imensa, deles poderem olhar para eles mesmos com amor, né? Com confiança, com respeito pelo outro. Isso vem da forma que fui educada, gente. Não tem saída. E eu me lembro que nos workshops que eu participo, que eu dava, né, que eu facilitava, eu falava, cara, a infância é um momento que a criança ainda está com essa disponibilidade. E depois vocês querem bater papo, trocar ideia na adolescência, que eles não estão mais afim. E nunca é tarde, né? Porque eu comecei esse processo, eu tinha 36 anos e me transformei quando eu comecei a olhar para a relação com os meus filhos. Então, como é que um adolescente não vai? Entende? Não é sobre isso. Mas, assim, eu estou falando da importância de se olhar para isso o quanto mais cedo for possível, né? Para que a gente possa ter relações mais saudáveis. Eu acho que isso também contribui muito para sair desse lugar de sobrecarga, porque quando a gente tem essa relação de respeito mútuo, as coisas funcionam melhor dentro de casa, tem mais colaboração, as crianças colaboram muito mais, elas entendem que aquilo faz parte da vida delas.
A gente sai desse lugar de perfeição, humaniza essas relações, entende? Agora a gente precisa de políticas públicas e falar muito mais disso para poder os fofinhos aparecerem, entende? Para as mulheres não terem que ficar chamando colega, né? E tudo bem, né? Os homens eles estabelecem as relações com os filhos como eles quiserem. Esse rolê deles, eu sinto muito pelos homens que não fazem isso, porque eles perdem muito. Acompanhar um ser humano crescendo, pelo amor da deusa, se desenvolver, conhecer, né? Eu fico encantada, eu sou apaixonada pelos meus filhos no sentido de, meu Deus, olha o que essa criatura pensa. Isso é muito massa, sabe? Pelas tiradas, pelos limites que eles me dão. Mãe, olha só, você está passando o limite aqui. Fala, opa, né? Acho que esse negócio está indo bem, porque está me dando limite. E eu recebo alguns limites, assim, bem indignada. Mas entendendo que eu preciso mesmo. É o limite, é o outro também. Eu não sou aqui, né, essa onipotência. Sair desse lugar, esse pedestal, né? Então, é isso, sabe? A gente poder também levantar mais esse tema. Isso vem sendo muito falado, né? Mas eu acho que nesse lugar do cuidado com quem cuida, sabe, gente? Assim, quem é essa mulher que está ali por trás? Esse peso imenso de ser a única responsável, né? De levar todas as pedradas, porque a falha é dela, a falha nunca é de uma pessoa só, quando se trata de educar filho. A gente precisa falar sobre isso para a gente ter mais políticas públicas que apoiem, que nos apoiem, para que esses homens para que essas criaturas cheguem, né, e comecem a se interessar, né, a fazer um movimento particular deles para essa relação. O papel paterno, aí fica tudo nas costas de uma criatura que ainda por cima tem que ficar estudando, né? Bom, a controvérsia, estou aqui falando disso, né? E ao mesmo tempo falando para vocês que em breve eu vou lançar o livro A Arte de Educar, enfim, né? Mas buscando formatos em que, falando aqui nesse episódio, para que isso chegue, para mim fez sentido e eu encontrei na época um companheiro que estava aberto a isso, então começou a ter os próprios interesses a partir disso, né? Isso foi ótimo também, mas eu reconheço que foi cansativo também ter que abrir esse facão, pegar esse facão e abrir essa floresta sozinha. Mas eu também reconheço o quanto eu pensei em mim nesse processo, sabe? Eu também contribuí para não ficar tão sobrecarregada, porque não era cansativo estar num lugar violento. Então eu falei, peraí, hoje eu reconheço que eu também cuidei de mim enquanto eu estava querendo buscar outras formas de educá-los. Vocês entendem? Então, é isso. Depois comentem aqui embaixo, gente. Deixem um comentário de vocês, é importante. Eu vou deixar depois lá no grupo do WhatsApp, assim que o e-book estiver pronto, para que vocês tenham acesso. Eu estou fazendo mentorias individuais, então, agora no final desse ano, está rolando já algumas mentorias, que traz a orientação parental. Também tem a psicoterapia, que já é um lugar de trabalho mais profundo, é diferente, mas eu também trago uma psicoeducação também relacionada a isso, porque é isso, né? Estamos no mundo, então eu preciso lembrar essa mulher que existem formas, falo de algumas estratégias parentais, trago alguns pontos, entendo também essa criança a partir do que você me traz. Então é um trabalho massa, que dá pra gente fazer juntas. Então é isso. Seguimos, até a próxima.